Aqui você pode pegar qualquer tampa plástica e fazer o risco, contanto que não faça até o final, deixe a parte de cima livre. Agora, um copo que dê certo. Aqui o copo americano deu certinho para o tamanho do espaço que eu deixei. Então, de acordo com o tamanho da tampa, veja qual copo você pode utilizar para completar o desenho deste vasinho. Com a tampinha plástica, nós conseguimos completar o nosso desenho. E depois, na parte de baixo, você pode deixar um pouquinho reto, só a parte de baixo. Agora, com esta tampa de sorvete, de embalagem de sorvete, serve também. Pode ser uma régua, mas você pode utilizar qualquer objeto que você tenha disponível. Então, mediu de um lado e do outro, e agora é só completar dos dois lados o risco da mesa. A mesma tampinha que eu utilizei, eu vou fazer agora o miolo do girassol, do primeiro girassol a ser trabalhado. Uma colher tamanho grande e eu começo fazendo as primeiras pétalas, então você deixa bem pontudo na ponta, faz o formato da colher e deixa mais compridinho, mais pontudo, bem na pontinha você pode completar deixando essa pontinha dessa pétala. Nós ainda vamos trabalhar por dentro e também entre cada pétala. Aqui estou utilizando uma colherzinha menorzinha. Você pode escolher o tamanho de acordo com o tamanho que você quer trabalhar, você vê o tamanho da colher. Não esqueça de fazer a pontinha. Estou usando um giz de cera. A primeira tampa que eu utilizei foi uma tampa de fermento em pó, e a segunda tampa para fazer a flor menor, eu utilizei aquela tampinha ali que é uma tampa de suco de uva, aquele de garrafa de vidro. Agora é só fazer o caule, você pode fazer a mão livre mesmo, escolha de um dos lados que ele vai sair, então entre cada pétala sempre vai ter um espaço, é onde você pode trabalhar e descer com esse caule de encontro para dentro do vasinho. Bom, vamos trabalhar a parte de dentro. Agora pode ser a mão livre, você vai apenas copiar o que você está vendo na parte de fora. Então você vai fazer esse contorno só que do lado de dentro. E não precisa ficar perfeito, pode ficar um pouco torto, porque vai dar movimento também. E aqui você faz entre cada pétala uma folhinha, uma pétalazinha pequenininha. Aqui eu puxei um pouquinho um caule para baixo, estou fazendo uma folha à mão livre mesmo. E aqui eu faço alguns riscos, mas depois que pintar eu vou ter que fazer esses riscos novamente. Então pode fazer só o formato de fora da folha.
E agora eu vou fazer uma folha bem aqui sobre o vaso. Também vai ficar um efeito bonito depois que a gente pintar o nosso trabalho. Estou usando tinta acrílica para a tela. Essa tinta ela é bem consistente, rende bastante e depois que ela adere ao MDF, a essa placa de madeira MDF, não precisa passar verniz. Eu já fiz a experiência várias vezes pintando diretamente sobre o MDF com a tinta acrílica e ela aderiu super bem. Bom, aqui eu estou misturando um pouco de amarelo junto ao branco. E aqui eu vou pintando na parede do nosso trabalho, do desenho, como se fosse a parede da casa. Bom, se você não tiver essa tinta acrílica, você pode utilizar tinta PVA para artesanato, pode utilizar até mesmo tinta para tecido. Mas é bom que você passe uma camada de primer sobre a superfície antes de pintar, já que essas tintas não são tão consistentes quanto a tinta acrílica. Lembrando, a tinta acrílica para tela é um pouquinho mais consistente ainda do que a tinta acrílica para artesanato. Bom, aqui eu vou passando sobre todas as pétalas usando o amarelo ouro. Bom, como ainda tenho o giz de cera que me aparece, eu posso agora enxergar bem para fazer os detalhes. Agora, com o amarelo ocre, eu vou fazendo o contorno com um pincel um pouquinho mais fino, um pincel roliço de numeração baixa. Não precisa ficar perfeito, você pode dar as pinceladas rápidas, contanto que seja no contorno. Agora, com o marrom, eu vou preenchendo o miolo do girassol. Usando um verde escuro, eu vou dando batidinhas e fazendo uma espécie de um contorno também. Portanto, você pode utilizar um pincel roliço que fica melhor. Aqui eu vou destacando ao redor do miolo com um amarelinho clarinho ou com um branco. Qualquer um dos dois serve para fazer este detalhe. Para deixar a flor dourada, eu utilizo a tinta dimensional relevo e com o bico aplicador eu consigo fazer o contorno também. Então, é uma opção que você tem para deixar ainda mais bonita a sua flor, o seu girassol. E este é o efeito da tinta dimensional relevo no girassol. Eu gostei muito, acho que fica muito bonito trabalhar com a tinta dimensional relevo. Aqui estou colorindo de vermelho, mas você pode também usar outra cor. Outra cor que vai ficar bonito é um azul, vai combinar bastante também. Agora, com o pincel roliço macio, eu faço batidinhas para poder tirar as marcas das pinceladas do outro pincel que eu utilizei. Como o pincel anterior era um pincel de cerdas duras, ele me deixou muitas marcas.
Se você utilizar um pincel macio, independente de ser chato ou roliço, vai ficar menos marcas. E agora, colocando um pouquinho de preto, você pode também utilizar o marrom para sombrear. E eu continuo dando batidinhas para poder causar o mesmo efeito que eu fiz com a cor vermelha. Então, eu vou ganhando uma certa quantidade de tinta batida que me dá um pouco de relevo. E cuidadosamente você vai se aproximando das bordas. Aqui fazendo um pouquinho de sombra embaixo da folha e depois eu vou pegar um pincel mais delicado ainda para fazer bem no cantinho. Aqui na parte de cima do vaso eu escureço esse lado, que é o lado de onde vem a luminosidade. Então essa parte de dentro fica bem escurecida. E o outro lado eu apenas deixo marcado a borda. Aqui vou escurecendo bem para aparecer profundidade dentro do vaso, que é o lado contrário da onde eu sombreei. E aqui eu marco mais levemente. Se você quiser entender mais sobre luz e sombra, vou deixar o link na descrição do vídeo de um desenho que eu fiz explicando exatamente como funciona essa questão de luz e sombra. Aqui eu vou ter que clarear, então como eu escureci aquele outro lado, agora é o lado de clarear esse lado, como se viesse a luz que refletisse aqui. Esses detalhes é legal você ver esse vídeo que eu estou explicando, porque assim você vai entender melhor essa questão de luz e sombra. Então aqui eu coloco um pouquinho de branco e vou dando batidinhas para poder causar o mesmo efeito e vou clareando. Coloco o branco e também coloco o vermelho, até adquirir o tom desejado. Estou puxando um caule bem fininho para poder descer e fazer a folha. Lá em cima eu já pintei os caules de verde escuro, então você pode utilizar um verde escuro e se quiser dar uma clareada, você coloca um pouquinho de branco e aí vai parecer que ficou branco demais. Veja só. Muito bem, mais um pouco aqui e aqui. E agora você torna a colocar o verde escuro por cima e assim vai adquirir um tom mais natural. Olha, assim ficou clarinho, porém não ficou forçado só com o branco. Então, o segredo é passar o branco e tornar a passar a cor inicial. Bom, para fazer a folha, tem vários jeitos, várias tonalidades que você pode utilizar. Aqui eu coloquei um verde médio e vou pegar o verde escuro e da ponta da folha eu faço uma curva até esta parte aqui. Veja bem, faço a curva, pronto. Assim vai parecer que a folha está dobrada, que ela está virada, com a pontinha virada. Então você faz a folha normalmente e faz essa curva. Aí você pode dar uma clareadinha aqui, só para poder consertar, caso você deixe escuro demais. Você vai arrumando. O importante é fazer essa curvinha aqui. Muito bem. Depois, você vai fazer a nervura de dentro. Então, você pode pegar
um verde mais escuro, porque aqui já está um verde médio, então pega um verde mais escuro para destacar e faz meio tortinho também. Já que essa folha está dobrada, ela não está reta. Então faz aqui a nervura meio tortinha também, faz as partezinhas da lateral. Aqui você pode passar mais um pouquinho para poder deixar mais sombreado. Então você vai descobrindo o jeitinho de fazer. Bom, pintei aqui a nossa mesa de amarelo ocre e marrom. Um pouquinho de marrom lá em cima. E aqui já estou terminando com amarelo mais embaixo. E agora eu deixei o pincel assim no sentido horizontal. Então eu deixei ele mais lisa a pintura, não dei batidas. Deixei as pinceladas mais marcadas na horizontal. Agora estou sombreando aqui essa parte da folha, como se fizesse um pouquinho de sombra na mesa. Lá em cima, eu também já sombreei um pouquinho a mesa, embaixo do vaso, aqui nas pétalas. E repare que embaixo do vaso deixei um pouquinho reto, conforme eu disse que ia deixar. Então, com o pincel mesmo, eu já pintei e deixei ele mais retinho embaixo. E agora estou sombreando aqui na parede. Então, se na mesa eu tenho o reflexo do vaso, então a sombra dele, então eu vou fazer também aqui na parede. Só que eu deixo mais clarinho. Então eu vou sujar o pincel e se caso ficar forte, põe a cor clarinha de novo e até você alcançar uma sombra assim mais clarinha, mais levezinha, para poder sombrear os detalhes na parede. Ah, estou sombreando também um pouquinho as pétalas da flor aqui na parede. Então, são detalhezinhos que você pode trabalhar. É opcional. Você não precisa fazer estas sombras. Caso você queira fazer, já sabe como fazer. E assim ficou o resultado e eu gostei muito de fazer estes girassóis, que foi pedido de vocês também. Muito obrigada e até o próximo trabalho.